Se você estava em uma negociação e achou que alguém mentia para você, provavelmente foi o que aconteceu. Isso é absolutamente normal. Pessoas vão querer esconder a verdade, diminuir ou exagerar fatos, todos em benefício próprio. O que faz realmente a diferença é como você lida com a situação, fazendo aquele fato importante ser revelado, virando assim o jogo. Felizmente, há meios de se fazer isso através de técnicas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma das coisas importantes que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de mentir. É um atributo exclusivo dos seres humanos que só existe graças ao nosso raciocínio e imaginação. Em uma negociação, essa habilidade é ainda mais útil considerando que há um jogo de interesse por trás e, como em qualquer jogo, você vai querer esconder as suas cartas e eventualmente blefar. Mas o que a gente pode interpretar quando alguém mente pra gente? Bom, primeiro que aquela pessoa tem medo de dizer a verdade. Um outro aspecto é que ela pode enxergar você como uma ameaça. Isso não significa que você seja uma ameaça e que ela precise ter medo de dizer a verdade. É simplesmente como ela pensa e que claramente ela está com a guarda alta. O seu objetivo tem que ser dela abaixar a guarda e não fazer com que ela vá embora. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a regra 73855. Essa é uma teoria desenvolvida na década de 1970 e diz que toda comunicação é transmitida 7% pelas suas palavras, ou seja, pelo conteúdo, 38% pelo tom de voz e 55% pela nossa linguagem corporal. O fato notável é como as nossas palavras são insignificantes perante o contexto, ou seja, como a gente coloca elas para fora. Por exemplo, eu posso dizer, a sua observação é muito inteligente. Ou eu posso dizer, a sua observação é muito inteligente. Perceba que na primeira frase eu falo que você é um gênio e na segunda que você é um idiota, apesar de ambas terem as mesmas palavras. Significa que as nossas palavras precisam estar sempre alinhadas com o contexto e qualquer desalinhamento disso já é o primeiro indício da mentira. Um outro fato importante a saber é que quando a gente diz a verdade, só existe uma forma para que isso aconteça. Mas para mentir existem várias. A gente, por exemplo, pode coçar o nariz, a gente pode olhar para cima, a gente pode passar a mão na nuca, a gente pode colocar as mãos no bolso. Inclusive é assim que o polígrafo funciona. Perguntas habituais são feitas no início da experiência para traçar como aquela pessoa diz a verdade. Coisas do tipo, que dia é hoje, que cor é a sua camisa, qual é o nome do seu cachorro. Situações em que a pessoa necessariamente vai dizer a verdade e uma vez que ele tem aquilo definido, qualquer variação significa que pode existir uma mentira. Portanto, para a gente identificar mentiras, basta a gente traçar o comportamento da verdade. E aí você está pensando agora, tá, como que eu faço para identificar então essas mentiras e o que eu devo fazer quando eu identificá-las? Bom, para responder essas duas perguntas, eu quero passar 3 passos simples a serem seguidos. O primeiro é a criação da linha de base. Se você não tem um conhecimento profundo sobre a pessoa que você vai conversar, você nunca começa uma negociação pelo assunto em si a ser abordado, o assunto principal. Você sempre começa com informalidades. Você vai perguntar, por exemplo, o que você fez no final de semana, o que você gosta de fazer nos dias livres, como que vai a família, coisas que não têm a ver com aquele assunto e que não haveria motivos para ele estar mentindo, porque dessa forma você vai começar a traçar o padrão da verdade e simplesmente ouça. O seu cérebro é equipado com recursos capazes de interpretar esses padrões de comportamento corporais, tons de voz, trejeitos, e ele vai definir de uma forma inconsciente e automática como é aquela pessoa falando a verdade. Tendo feito essa primeira etapa,
você move para o assunto principal. E daí vem o segundo passo, que é a escuta ativa. Você simplesmente vai prestar atenção no que a pessoa está falando e acompanhar as mudanças, as dinâmicas de comportamento e emoção que a pessoa eventualmente vai estar tendo, e qualquer variação que você observar, você vai perceber de uma forma muito automática e intuitiva. E uma reação muito natural que a gente tem quando isso acontece é da gente tratar da mesma maneira, ou seja, se colocar na defensiva, começar também a ocultar fatos, mentir e supor coisas. Isso não vai ajudar em absolutamente nada na negociação, pelo contrário, vai só atrapalhar. Então o que você precisa fazer é mover para o terceiro passo, que é o que a gente chama de rótulo colaborativo. Você vai simplesmente expressar a sua percepção de uma forma curiosa e diferente. Bom, essa segunda palavra não é muito popular no nosso vocabulário, mas ela significa ter complacência, ter interesse por assuntos alheios. Então você pode usar frases do tipo: eu ouço você dizer sim, mas parece que tem algo que incomoda você. Ou eu entendo a sua proposta, mas parece que eu não enxergo toda a fotografia. Ou eu vejo o seu ponto, mas parece que tem algo que eu perdi. Todas essas colocações são projetadas para desativar emoções negativas ou ameaças e fazer com que a outra pessoa se sinta à vontade para revelar alguns fatos ocultos ou distorcidos. Você vai estar, na verdade, provocando ela de uma forma não confrontadora ou de uma forma que você esteja julgando, mas sim que você esteja interessado em ajudar, em colaborar, curioso com a verdade. Nenhuma técnica garante que 100% da verdade seja revelada. Mas fazendo isso, você vai ter o máximo de chance para que isso aconteça. É claro que tudo isso exige prática e melhoria contínua. E se você quiser acelerar esse processo, participe dos nossos workshops. Lá você vai aprender de uma forma bem colaborativa, em situações reais, como tudo isso funciona, não só do aspecto de negociações como essas técnicas, mas outras também, voltadas para a gestão do tempo, tomada de decisão, onde eu vou estar passando para você a minha experiência de mais de 20 anos, lidando com todas essas questões, onde eu obtive bastante sucesso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de curtir. Formação qualquer um pode ter, mas só na Dom Perf você transforma conhecimento em poder.